Olá, queridos, paz de Cristo, seja bem-vindo a mais um trimestre da maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E aqui nesse trimestre nós versaremos sobre a revista Restaurando a Visão Familiar, uma edição publicada pela editora Central Gospel. Aí nessa revista, com vários comentaristas importantes, como sendo o pastor Cláudio Duarte, a pastora Elisete Malafaia, Albertina Malafaia, Estevão Fernandes, lá da Batista da Paraíba, um homem sim, um terapeuta familiar de primeira linha, um time poderoso, e aqui versaremos sobre essa lição. Além também, é claro, aqui vale aqui reforçar que amanhã eu publicaria aqui mais um vídeo sobre a revista publicada pela editora CPAD. Portanto, teremos aqui semanalmente 2 vídeos pelo menos versando sobre a Escola Bíblica Dominical das 2 maiores publicações do Brasil, a CPAD, bem como da Central Gospel. Aí, portanto, atendendo aos pedidos de vários irmãos que ministram EBD usando outro periódico, outra publicação, e aqui eu vou atender você com muito prazer e com muita alegria, e juntos cresceremos para a glória de Deus. Nesse vídeo, a aula é sobre a primeira aula da revista, Casamento, lugar onde tudo começa. Mas antes, permita-me aqui fazer para você um anúncio importante para você, para que você então saiba aprimorar o seu conhecimento. Está aí na sua tela, agora, nesse exato momento, um anúncio sobre uma palestra que eu dei, já está gravado, já está postada, disponível na plataforma, sobre o tema Restaurando a Visão Familiar, com base inclusive aí na própria publicação da Central Gospel. Uma abordagem que eu faço em parceria com o canal Crente Docente, do meu amigo pastor Edivanir Fernandes, e nessa palestra, nesse curso, na verdade, como ele é montado, ele é formado por um comentário que eu faço sobre o assunto de quase 5 horas, dividido em 4 partes. Uma parte eu trabalho sobre o que é ética cristã. A segunda parte eu desenvolvi quase 1 hora sobre o que seria essa tal pós-modernidade. Terceira parte eu comentei sobre a família à luz da Bíblia, e por fim os desafios da família na pós-modernidade. Essa é a minha parte que eu fiz de quase 5 horas, e além disso você tem acesso aos comentários do pastor Edivanir Fernandes das 13 lições. Para cada lição, um comentário de entre 10 a 20 minutos, em que ele faz uma abordagem de cada lição, não explicando, mas pintando, sugerindo caminhos e pontos importantes para cada uma delas, para te ajudar na elaboração, no conhecimento e para se aprofundar em cada lição que compõe o trimestre. Está aí na sua tela, inclusive, palestra sobre a temática Restaurando a Visão Familiar, análise didática das lições, das 13 lições, análise pedagógica das lições, além de material em PDF, muitas outras dicas e mais de 5 horas de conteúdo, somente a minha parte, fora a parte do pastor Edivanir Fernandes. Para acessar esse material, esse conteúdo, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link, você vai ser direcionado à plataforma, lá você faz um cadastro bem rápido, e aí tem um custo para isso, R$ 29,90, que daí você pode parcelar até em 6 vezes no cartão, saindo a R$ 5,50 por mês no cartão. Portanto, não tem a ver com dinheiro, mas sim com te facultar um acesso aprofundado de cada assunto. Nesses meus comentários que eu faço, eu desenvolvo uma visão panorâmica que serve para aplicar em qualquer das 13 lições. Esse pano de fundo, esse chão que eu pavimento, e te possibilita você a transitar nele e aprender e crescer para a glória de Deus. Beleza? Maravilha. Então aqui, essa é a nossa primeira lição. Casamento, lugar em que tudo começa. Lugar em que tudo começa. Começa uma história familiar, uma vida em família, com os seus dilemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, mas também com as suas bênçãos, com as suas riquezas,
com as suas vitórias, com prazer, a maravilha de vida em casado, vida em casamento, vida em família. E nessa aula aqui de hoje eu vou destacar para você um pouco sobre essa visão familiar, essa construção iniciática. E é claro, eu vou me reportar ao livro do Gênesis, e nesse livro analisar sobretudo o texto do capítulo 2, versículo 13 até o 24, em que você encontra a descrição desse ideal da família nascida para fazer uma complementação Adão e Eva, e no seu desdobramento. E aqui eu vou destacar para você que família foi pensada enquanto algo positivo, enquanto uma expressão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E reafirmar que família de fato é uma instituição estabelecida por Deus, né? Implementada por Deus. E se ela tem origem em Deus, ela não pode ser vista como uma prisão, um peso, uma luta, né? Uma dificuldade. É possível, é desejado e necessário que vivamos em família de modo prazeroso para a glória de Deus. É exatamente isso que veremos na aula de hoje, né? Tá aí, mais uma vez para você, o nosso folder sobre essa palestra. Não fique de fora, participe, se inscreva, vá lá no site, clique aqui embaixo e cresça. Você vai crescer e também, é claro, vai também nos abençoar aqui com a sua inscrição, e você vai desfrutar de material de excelência. Vamos lá. O texto bíblico básico dessa lição de hoje, a primeira do trimestre, nessa abertura do trimestre, Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. Para você ler em casa aí com calma esse texto, que é um texto rico, um texto fundamental que você precisa entender um pouco sobre ele. Eu vou até ler para você aqui rapidamente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, do homem, formou uma mulher, e a trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e unir-se-á e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Que texto poderoso. E nessa mesma linha, reforçando a importância da família, o autor dos Hebreus afirmou: venerado seja entre todos o matrimônio, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição, aos adultérios, Deus os julgará. É um leito sem mácula, um casamento venerado. É importante essa ideia da santificação no ambiente familiar. Vamos lá aqui, avançando. A aula de hoje, ela tem 3 objetivos básicos. O primeiro, conhecer a origem e a formação da família de acordo, segundo o relato do livro do Gênesis. Segundo, compreender que Deus formou a família para ser fonte de bênçãos às suas criaturas e não um peso e não um empecilho. Terceiro, identificar as características fundamentais do casamento à luz das Escrituras. Veja que características fundamentais têm a ver com essa base, esse tripé, essa essencialidade que marca um casamento, que estabelece o início de uma família. É isso que veremos a partir de hoje. Aqui, antes de avançar, uma informação importante que eu esqueci de te dar, até na sua tela aí também, nessa tarja vermelha, né? É o nome do canal, Crescendo pela Palavra, inclusive o endereço, @pastor Gilson Paulo Oficial. Te peço que você divulgue o canal, se inscreva, comente, curta, compartilhe,
para que você possa estar atento, acione o sininho, interage aqui comigo aqui no canal, faça comentário, pergunta, interage aí que eu vou te abençoar e até trocar e aprofundar conhecimentos nessa linha. E também, é claro, se você quiser investir no canal, tá aí o meu contato para você, o meu telefone 219-8477-8523, é o meu canal aqui no YouTube, e esse telefone é tanto o telefone para agendas na sua igreja, como também a chave Pix para você que abençoar e investir no canal. Esse investimento que você faz no canal tem duplo sentido ou dupla função. A primeira função é aplicar no próprio canal para aprimorá-lo, aperfeiçoá-lo. Veja que eu preciso comprar um microfone adequado, satisfatório para poder aqui ampliar, uma câmera melhor, enfim, aqui melhorar o meu estúdio de gravação. Eu conto com a sua colaboração. E a outra razão dessa semente também é abençoar a minha vida, o que é perfeitamente legítimo e louvável, e Deus vai te abençoar sobremodo. Então aqui, voltando aqui a nossa observação, tá aí na sua tela, enquanto palavra introdutória, o seguinte: neste trimestre estudaremos sobre a família, a vida em família, sobre a vida em família. Toda a nossa abordagem do trimestre será para destacar, valorizar esse ambiente familiar, esse ambiente da família, e mostrar que família de fato é uma bênção do Senhor. Segundo, esta instituição, instituir é estabelecer, implementar. Essa instituição foi de fato estabelecida por Deus, portanto ela é uma instituição divina, é uma expressão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Caso a sua família não esteja sendo fonte dessa ambiência aí, conforme está na sua tela, dessa ambiência, de perfeita, boa e agradável, como uma evidência da presença de Deus, Deus precisa intervir, precisa operar, precisa restaurar. E aqui quero te adiantar que é perfeitamente possível a ação de Deus nesse processo de restauração. O próprio Jesus começou o seu ministério, iniciou o seu ministério exatamente fazendo um milagre na família, para mostrar por A mais B que é possível restaurar qualquer família. E nesse casamento, lá em Cana da Galileia, ele transformou água em vinho para iniciar o seu ministério, para manifestar a sua glória e para os seus discípulos acreditassem nele, para que eles crescem em Jesus. E aqui, por fim, também destacar que a sua preservação, a preservação da família patriarcal, um termo hoje tão assim fora de uso, tão criticado. Eu vou destacar para você ao longo do trimestre que a palavra patriarcal não tem essa pecha negativa como se quer estabelecer nos dias de hoje aqui. Eu vou comentar com você ao longo do trimestre, a sua preservação da dita família tradicional constitui-se na própria preservação da civilização humana. Um negócio complicado, porque a família, dentre outras instituições, tem a ver com essa superestrutura que sustenta a sociedade e, portanto, sustenta o processo civilizatório. Quando alguém deseja alterar a estrutura social e, portanto, promover uma revolução social, a família ela é atacada ou é fortalecida, a depender da proposta de quem deseja alterar a sociedade, a sua organização, a sua estrutura social. Tamanha é a importância da família. Aí já visto essa afirmação já recorrente, ela é a célula máter, a célula que origina e constitui e desenvolve nesse tecido familiar tão importante para a vida humana. Vamos lá aqui avançar no nome do Senhor. Os males da solidão.
Veja que quando você pensa no texto lá de Gênesis sobre família, ele descreve algumas questões importantes, né? E uma das questões importantes que ele descreve é exatamente essa dor, essa lacuna, esse desconforto, essa situação desfavorável de Adão, em que ele estava sozinho, né? Aí o texto afirma: não é bom que o homem esteja só. É uma constatação que Deus faz acerca de Adão. Veja, não é uma constatação, é uma declaração de Deus. Porque às vezes nós pensamos que Deus constatou. Não foi uma constatação, foi uma declaração. Porque Deus sabia que ele estava sozinho. No plano ideário de Deus, no plano primeiro de Deus, no plano inicial de Deus, ele já vislumbrava a família e, portanto, a criação de Eva. Ele não concluiu a criação somente com Adão. Na verdade, a conclusão da criação, do processo criativo, Deus fez de macho e fêmea, né? Tem a ver com essa ideia do surgimento da própria Eva, mulher de Adão, que portanto se constituiu numa família. No plano primeiro de Deus, já estava estabelecido o surgimento da mulher e, portanto, constituir a família. Não foi que Deus fez o homem e percebeu que estava só. Aí Deus, rapaz, faltou alguma coisinha aqui, faltou um detalhe, eu tenho que construir para ele uma mulher porque não ficou legal. Não. Já fazia parte do plano primeiro de Deus. Adão, é bem verdade, ficou um tempo sozinho. Não sabemos quanto tempo foi esse. Não tem como se mensurar esse lastro temporal. Você sabe, por exemplo, que o texto bíblico diz que Deus colocou o homem no jardim, trouxe para ele os animais e ficou observando para ver como o homem os chamaria, e a forma como o homem os chamou, Deus atentou, aceitou. Ele deu nome aos animais do campo, aos répteis, às aves, ele nomeou, e a Bíblia afirma: mas para ele não se achava uma disjuntora, ele estava de fato sozinho, e Deus já havia declarado: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora. É uma declaração. E pós-declaração, aí viu os animais, ele nomeia, dá nomes e tal, um processo que levou um certo tempo, em que o homem percebeu essa lacuna. Ele viu que ao seu lado, ao seu redor, não tinha ninguém da mesma espécie, ninguém que ele pudesse se relacionar de modo pleno, intenso, profundo, igualitário, da mesma identidade, da mesma essência, porque ele estava convivendo com animais, né? E não com uma pessoa da mesma espécie. Mas Deus já havia idealizado, já havia projetado o surgimento, a vinda de uma pessoa, de uma mulher, queria estabelecer essa criação completa. A completude da criação de fato aconteceu quando Eva veio à existência. Veja lá o que o texto bíblico nos dirá, tá? É no relacionamento com o outro que o processo de individuação ocorre. Adão sozinho de fato seria um problema. Adão sozinho de fato seria incompleto. E aqui vale ressaltar que a solidão é um problemão, viu? Há pesquisas que apontam, inclusive, que a solidão faz tão mal quanto o fumo. Pesquisas feitas nos Estados Unidos demonstram que a solidão é tão perversa, é tão destrutiva ao corpo, além de afetar a alma e o espírito, que se assemelha aos impactos funestos do fumo. Tamanha é a gravidade da solidão. E não é à toa que Deus afirmou: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma disjuntora. Deus nos fez para vivermos para vivermos em família. Daí a solidão ser um mal, ser uma violência contra o ser. Pastor, o homem pode viver sozinho? Homem e mulher podem viver sozinho? O homem pode viver sozinho e tal? Pode. Ele pode, de poder, de ter condições, ou de ter poder para tanto. O homem é capaz de viver em lugares mais adversos, mais contrários, mais hostis, né? Inimaginável. Ele é capaz de viver num deserto escaldante, é capaz de viver, né, num lugar frio. Veja a própria existência de Dubai.
um lugar assim extraordinário, no meio do deserto, uma cidade, uma Orlando, digamos assim, no Oriente, né? Assim, isso mostra a capacidade de adaptação, não que lá seja adequado. Eu estive lá recentemente e quase 50 graus, um negócio assim insuportável, sem vento, não é como aqui o calor no Rio de Janeiro, que sou aqui do Rio de Janeiro, né? Que é um calor que você encontra ainda uma brisa que refrigera, não, é um calor que não tem vento, um negócio assim seco. Eu, ao sair do aeroporto de Dubai até o ônibus que nos levaria para o hotel, né, lá em Dubai, assim, ficamos ali uns 5 minutos nesse momento, mas que calor! Ao sair do aeroporto, a cidade já sente parece um forno de padaria. Quem já foi num forno de padaria, uma padaria assim, sim, sabe que aquele calor terrível e tal, e a semelhança, começamos já a suar, em 5 minutos já foi um tempo de tortura, tá? Realmente muito quente, fui no tempo lá do verão e, portanto, um calor terrível, mas lá uma cidade poderosa, as pessoas convivendo, se adaptando, criando um mecanismo, porque por mais que não seja um lugar adequado, o homem é capaz de se adaptar à semelhança de pessoas que vivem como os esquimós, né, nos lugares frios da vida, pessoas que habitam na Finlândia e Suécia. Eu particularmente não gosto muito de frio, viu? Assim, né, e para eu ir visitar os países escandinavos, eu irei no último momento, não sou muito favorável ao frio. Eu até estive agora recentemente em Curitiba, 8 graus positivos, já estava quase me batendo de frio. Enfim, mas é possível ir e se adaptar. Agora, uma coisa é se adaptar, outra coisa é ser bom. Aqui, o homem pode viver sozinho enquanto capacidade de pensar, porque ele é um ser pensante. Deus deu a ele poder, ele consegue se adaptar, mas dizer que é o ideal, que é bom, então não. A Bíblia diz categoricamente, não é bom que um homem esteja só, ponto. Deus declarou, Deus disse, e até enquanto expressão de bênçãos, Deus disse que ele faz o solitário viver em família, para você ver como um ponto de positivo. Constituir família no contexto bíblico é uma bênção e não uma maldição. É uma bênção, não uma prisão. É uma bênção e não um lugar de sofrimento para você suportar peso e tal. Não posso aqui. Não. É um lugar de desfrutar delícias, prazeres, fidelidade, constituir família. Um lugar de bênçãos. Os filhos são inclusive bênçãos do Senhor. Tá bom? E nesse processo de relacionamento você vai estar inclusive crescendo e se desenvolvendo a partir da referência do outro, né? Aqui, Adão e a convivência com os animais. Veja aqui, tá ali privilégio, mas é privilégio, tá? Privilégios. Uma posição privilegiada. Ao pensar no homem convivendo com os animais sem a presença de Eva até então, mesmo assim reflete uma posição de privilégio. Primeiro, a sua própria formação, formado a partir, né, do pó da terra. Do pó da terra, Deus modelou e fez o boneco de barro, e nesse boneco soprou em suas narinas. Esse formar de Deus, o verbo formar, esse yassa, né, no hebraico, é o mesmo verbo usado lá para o olheiro que molda, que forma o vaso. Portanto, é um modelar, um fazer que demanda cuidado, carinho, atenção, um trabalho artístico primoroso com as próprias mãos. Deus teve o trabalho, o cuidado de pegar o pó da terra e modelar e formar. Esse pó da terra, de fato, é uma verdade inequívoca, né? Assim, tanto que é a verdade que do pó viemos, ao pó voltaremos. As substâncias contidas no pó da terra são as substâncias que encontramos no corpo humano para mostrar essa originalidade na terra, né? Esse processo de ida e vinda é uma outra abordagem, não vou entrar no mérito aqui, mas o fato é que Deus formou do pó da terra, da Adama ele fez, né, o Adão, esse barro vermelho, né, esse homem oriundo da terra, e inclusive da terra ele passa até a viver dela, né, do sol do seu rosto comerás do fruto da terra. Enfim, é essa relação com a terra, com o ambiente, que dá até uma abordagem mais para o lado ecológico do processo. Aqui eu voltando para esse lado, esse cuidado de Deus. Você é um poema nas mãos de Deus, é feitura nas mãos de Deus. Ali, poema, feitura, tem a ver com esse trabalho de moldar, modelar com as suas próprias mãos. Para além disso,
desse cuidado de formar, veja, as demais animais, Deus chamou a existência, e haja isso, e haja aquilo, e tal, e ordenou e produziu, produza, e tal. No homem ele formou, né, mostrando que haveria ali uma coroação da criação evidenciada no surgimento, na formação do homem, enquanto coroa da criação, o homem com uma posição privilegiada. E esse boneco de barro, ele recebeu o sopro divino. Este sopro divino, esse ruar de Deus, tanto o tornou aquele boneco alma vivente. Aí, se fosse somente alma vivente, de repente se assemelharia aos demais animais que também são chamados de alma vivente. Todavia, este sopro divino, essa centelha de Deus, esse ruar de Deus, além de tornar o boneco alma vivente, também comunicou imagem e semelhança. A expressão imagem e semelhança, dentre tantas verdades contidas nela, na expressão, você encontra essa comunicação, esses atributos comunicáveis, essa comunicação de atributos morais. O homem, a semelhança de Deus, é capaz de amar, de ser fiel, é capaz de santidade, é capaz de sinceridade. Esses elementos desse aspecto moral que o homem carrega, da sua moralidade, fruto dessa comunicação, a semelhança de Deus, imagem e semelhança. O homem reflete o ser de Deus, reflete a pessoa de Deus. Não é que ele seja da espécie de Deus no sentido pleno, mas ele recebeu uma centelha de Deus mediante esse sopro. Esse sopro de Deus interferiu naquele boneco. Esse influir, esse influxo, ao soprar, penetrou, adentrou, nas suas narinas, mexendo, portanto, sua parte interna, interior, e fez dele alma vivente, carregando imagem e semelhança. Essa expressão imagem e semelhança, além da questão dos atributos, também carrega poder de governo, carrega personalidade, carrega razão, sentimento, vontade, capacidade de decidir, de elaborar, de criar, de estabelecer, de nomeou os animais, e tomou, pois Deus o homem colocou no jardim para lavrar e guardar, portanto, administrar, no que diz respeito a promover e a proteger o jardim. Somente uma pessoa capaz de fazer isso é capaz de pensar ao ponto de organizar. Tanto que o texto bíblico diz e governe, pois, sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra. Essa ideia de governo é parte dessa comunicação de Deus ao homem, dotando-lhe de poder para realizar, dotando-o, de poder para realizar, para operar. E essa potencialização manifesta esse homem capaz de liderar e capaz de exercer e de realizar. Uma distinção clara em relação às questões dos seres criados, uma posição privilegiada. Todavia, para além desse privilégio posicional, fruto de uma distinção da criação que dotou o homem de poder, não se achava para ele uma pessoa da mesma espécie. Todavia, sem ter uma pessoa da mesma natureza, mas para o homem não se achava adjunta que estivesse como diante dele. Ele reforça aqui no verso 20 o que havia dito lá no verso 18. No verso 18, Deus declara. No verso 20, ele reafirma a partir já de uma constatação, não de Deus, mas de Adão em relação a esse espaço constitutivo que estava ainda para ser preenchido. Aí nessa questão aí, veremos a questão vinculada à solidão. A declaração divina a respeito da solidão. Não é bom que o homem esteja só. Deus quem disse sobre a solidão de Adão, inferimos. A solidão é ruim, não é boa. Aqui engana-se quem deseja viver na solidão. Até essas mulheres mais assim, digamos assim, feministas, que criticam, enxergam o homem como um potencial inimigo e, portanto, não se preocupam com isso. Quando chegam na velhice, mais à frente, o que elas mais negaram é o que elas mais sentem falta, de uma presença para conviver de um homem de verdade, não é de uma pessoa opressor, não de violento, não é isso, é de um homem de verdade, um homem que possa trocar, comunicar, conviver, compartilhar,
ter esse momento, essa vida familiar. Muitas pessoas de sucesso, mulheres de sucesso, que abriram mão da sua vida familiar em nome da profissão, quando chegam a uma idade mais avançada, muitas delas até repensam: eu deveria ter dado mais atenção à minha vida familiar do que profissional. Até algumas confessam isso, outras não confessam, mas o fato é que já há uma gama de frustração, de problema agora na terceira idade, para atender essa quantidade crescente de mulheres que na terceira idade estão sozinhas, não estão vivendo em família, porque não optaram para tanto ou que perderam o seu cônjuge, e de sorte que os psicólogos já enxergam nesse ambiente uma situação de extremo cuidado. Tá? O homem não é autossuficiente. Essa solidão de Adão, não é bom que o homem esteja só, mostra-nos que a solidão é ruim. Também nos mostra que o homem por si só não consegue se completar, ele se completa no outro, ele não é autossuficiente. Por mais que tenha uma posição privilegiada, ele depende de se realizar a partir do outro, de sorte que todos nós precisamos ser completados de alguma forma, e esse complemento está para além de nós, está em Deus, está no outro, e portanto nós por si só não somos capazes de buscarmos, de termos essa realização plena, né? Eva, portanto, resposta de Deus para Adão. Eva, portanto, resposta de Deus para Adão. Veja o que o texto bíblico diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Para resolver o problema da solidão de Adão, esse mal que mata, a solidão, que enfermiça não somente a alma e o espírito, mas também o corpo, o que Deus fez? Deus preparou Eva enquanto resposta ao problema de Adão naquele momento. Veja aqui os detalhes que o texto nos oferece. Primeiro, o far-lhe-ei. Esse far-lhe-ei é farei para ele. O verbo fazer aqui é importante. Deus fez a mulher. A mulher não é obra do acaso, a mulher não veio de maneira aleatória ou descompromissada ou fruto de um improviso. Não, ela é resultado do fazer de Deus. Deus a fez, e a fez de modo planejado, de modo organizado, de modo sistematizado. Se você perceber ali o passo a passo, os passos que Deus deu na constituição da mulher. Primeiro, olha só, colocou-se um pesado em Adão. Segundo, tirou uma das suas costelas. Terceiro, cerrou ao meio. Quarto, da costela formou a mulher. E quinto, depois de formá-la, trouxe-a e deu a Adão. É um processo aqui contínuo de ações de Deus, e tudo que manifesta milagre. Primeiro, um sono profundo que Adão jamais tinha experimentado. Segundo, uma cirurgia que ele sequer sentiu, porque pode acordar de fato cerrada, fechada ao meio. Terceiro, da costela, um ser que não tem vida própria, que portanto é um pedaço do corpo, de um osso, que é difícil você fazer essa questão de um ser vivo, e daquele osso Deus transformou na mulher de modo pleno, com toda a sua anatomia completa. Anatomia essa, inclusive, correlacionada enquanto elemento constitutivo e complemento à vida de Adão, porque aí no caso você percebe até na própria estrutura celular a relação XY, casamento anatômico perfeito e pleno, pensado, idealizado de acordo com o coração de Deus. E não somente Deus a fez, portanto, mulher, você é obra das mãos de Deus, você não é um acidente, você é uma pessoa feita por Deus, de modo milagroso e planejado. E Deus a fez para ele, far-lhe-ei, farei para ele. Esse para ele já estabelece também a razão de ser da mulher, essa realização feita, e antes de ser feita, já pensada para ela o seu propósito, para ele.
Então perceba aqui que ela não veio para ser solteira, não veio para ter vida própria, no sentido de ter, assim, não dependo de Adão, não quero papo com ele é um potencial inimigo da mulher. Não, fez para ele. E interessante que a mulher é feita para ele. E por mais que seja isso tão assim agressivo nos dias de hoje, tamanha essa influência de um pensamento anticristão, antibíblico e antideus que a sociedade está mergulhada, que essa expressão acaba sendo uma expressão assintosa. Mas é verdade. Quando a mulher se choca, se levanta contra esse princípio constitutivo, ela acaba sofrendo sanções difíceis, ela acaba buscando para si lutas que não foram pensadas para ela, feita para ele. Não somente Deus a fez pensando nele, que a Bíblia diz que ele pode fazê-la, trouxe-a e deu a Adão. E ao recebê-la, ele ficou tão feliz, tão alegre, tão encantador, tão encantado. Osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Porque do homem foi tomado. E isso é chamada varoa, porque do varão foi tomado. Deixará o pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Uma ideia ali de perfeita alegria e satisfação. E esse para ele, né, portanto, deu-lhe propósito de existência. E que ela seria a sua adjuntora. Adjuntância tem a ver com estar junto, estar com, lado a lado, adjunto, né? Juntância, operar, trabalhar, realizar uma missão na mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo foco. Um trabalho, não um trabalho isolado, não um trabalho individual, um trabalho coletivo, cujas forças dele e dela unidas para então realizar um processo em família, uma construção familiar, né? A ideia ali do adjuntora. Mas além de adjuntância, tem aqui uma palavrinha que está aqui até para você coberta, que é que esteja como diante dele, ou que esteja diante dele. Esse que esteja como diante dele é uma expressão interessante, você precisa até pensar. Você pode comparar, inclusive, várias traduções e versões, em que te dá informações sobre esse diante dele. Na NVI está que lhe corresponda. Na corrigida está como diante dele. E na atualizada, que lhe seja idônea. Tem a ver com idoneidade, que lhe corresponda e que esteja como diante dele. Essa ideia da idoneidade que lhe corresponda, veja, corresponder é que esteja em pé de igualdade, ou na mesma estrutura, na mesma identidade, na mesma essência, na mesma linguagem, que seja da mesma espécie, que seja capaz de pensar, refletir, analisar, de fazer conforme o homem também faz. Essa que lhe corresponda é que ele tem a capacidade de comunicação, de interação, de relacionamento em mesmo nível, na mesma espécie, não com animais, mas sim com essa mulher que está ali presente nesse momento, que lhe corresponda e que lhe seja idônea. E idoneidade tem a ver com capacidade de pensar, de executar, de realizar. Portanto, a mulher veio à tona, veio à baila com a capacidade criativa descomunal. Esse, para ajudar, tem que pensar, tem que saber ser criativa, elaborar, intervir, operar. É só você ver depois com mais calma a mulher virtuosa de Provérbios 31. Você vai ver uma mulher que, além de trabalhar em casa, de governar a sua casa, atender o seu marido, os seus filhos, comercializava, atuava, uma vida intensa, uma vida plena, uma vida cheia, e toda a sua força, o seu trabalho visava salvaguardar, edificar a sua casa. Essa mulher idônea, uma mulher capaz, que manifesta no seu fazer a tal sabedoria. É a mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. Aqui aqui uma ideia interessante, que quando diz que lhe corresponda, que lhe seja idônea e que esteja como diante dele, aqui vai de encontro a qualquer ideia em que visa tirar, anular a alma da mulher. E anular a alma aqui, eu me refiro a anular seus sentimentos, a sua vontade, a sua racionalidade. Mulher é um ser racional,
que pensa, que reflete, é um ser que carrega sentimentos, é um ser que carrega vontades. É bem verdade que a mulher, na sua própria constituição histórica, visível, é fato, é realidade, não é que uma ideia inventada. A própria psicologia vem nessa linha. A mulher, de fato, dá vazão ao seu aspecto emotivo, ela é mais emotiva, ela dá mais vazão aos seus sentimentos, ela tem dificuldade, às vezes, até de perdoar com mais facilidade, como um homem que de tudo é mais prático, mais pragmático, é mais direto. Tem um problema, para de ficar chorando, vamos resolver. A mulher já é mais emotiva, é da mulher. No entanto, essa expressão da emoção não exclui a sua capacidade racional. Mulher tem alma e, portanto, deve ser respeitada na sua própria constituição. Que lhe corresponda, que seja do mesmo nível, que tenha a mesma natureza, a mesma essência, com as suas diferenças e com as suas especificidades. Porém, um ser pensante, como também é o homem, né? Bem, eu já tratei com você um pouco desse momento primeiro. Deus fez a mulher para ele, capacidade de pensar, a visão era resolver um problema e não criar um problema, resolver o problema da solidão e dar a Adão completude e capacidade de perpetuação da espécie. É interessante, né? Quer dizer, é uma ideia pensada, essa ideia do multiplicar e encher a terra estava no coração de Deus, e esse multiplicar e encher a terra implica já na existência da própria mulher no coração de Deus, cujo tempo exato foi manifesta e dada a Adão, e a ideia ali, né? Multiplicai-vos e enchei a terra, que seja, portanto, frutíferos e fecundos, e que nesse ato sexual, inclusive, manifestar prazer entre ambos e também, é claro, o poder de procriação, né? Aí, dessa questão toda, quando Deus a trouxe a Adão, ali houve o casamento, o primeiro casamento da história da humanidade, o casamento entre Adão e Eva. Não foi Eva e Adão, foi Adão e Eva. O casamento entre ele e ela, a união do macho e fêmea. Qualquer outra coisa para além disso é uma deturpação, é uma violação, é uma tentativa de negar a verdade bíblica sadia e saudável calcada nele e nela. Beleza? Veja aqui, quando Deus a trouxe, estabeleceu, portanto, o casamento. Aí, casamento, como nós vemos hoje, esse instrumento de unir pessoas, né? Portanto, o casamento sempre ligado à união, e esse casamento tem esse aspecto legal, portanto, do contrato, lavrado inclusive em cartório, né? Esse aspecto social, do reconhecimento da sociedade, e também, é claro, do aspecto religioso, né? Para quem de fato tem esse vínculo com religião. Mas para além do aspecto religioso, o aspecto social é em pauta e também legal. Toda a sociedade tem esses parâmetros legais, esses parâmetros sociais e a maioria religiosa. Quem é ateu, de repente não pensa no aspecto religioso, mas o fato é que o casamento tem a ver com essa instituição divina que, independentemente de onde acontece e a lei que estabelece, ele tem esse tripé legal, social e religioso, cuja função é unir pessoas num laço de fidelidade, e a própria sociedade reconhece essa união, reconhece essa unidade, reconhece o compromisso assumido socialmente, legalmente, perante a sociedade na qual o casal, né, está inserido, e inclusive até lavrado em cartório, portanto, um aspecto legal. E do ponto de vista aqui de Atos, de Gênesis, aqui, um casamento, essa união social, porque envolveu ele e ela, e religiosa, porque envolveu a manifestação de Deus, e também legal, porque de acordo com o preceito de Deus, Deus a deu, e ali o próprio Adão estabeleceu algumas regras, tá? Aqui, união entre duas pessoas. Eu coloquei duas pessoas aqui, com base, inclusive, no contexto aqui paradigmático de Gênesis, Adão e Eva, né? Entre duas pessoas que legitima profundamente, que legitima a profunda intimidade e constitui, portanto, família.
esse casamento que constitui família, essa união, esse instrumento de unir pessoas do ponto de vista legal, social e religioso entre duas pessoas, e a partir da cerimônia de casamento se constitui família, e essa cerimônia é, na verdade, um rito de passagem que possibilita intimidade profunda entre as pessoas, ele e ela, no casamento. Nessa união aqui de casamento, que eu estou aqui, na verdade, tentando ser aqui direto, tem aqui alguns detalhes importantes, que o próprio Adão disse. Primeiro, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso aqui tem a ver com identificação plena. Identificação do ponto de vista espiritual, emocional, psíquico e também físico. Corpo. Esse osso dos meus ossos e carne da minha carne tem a ver com esse pertencimento identitário entre ele e ela, que possibilita um vínculo profundo do ponto de vista psicológico, emocional e também do ponto de vista espiritual e também anatômico. É interessante que essa unidade, essa unicidade presente nessa unidade de pertencimento osso e carne é reforçada nas próximas falas. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E aqui a palavra varoa tem a ver com essa ideia de fato, homem ela. Tem a ver com essa... ela é mulher, mas ela é mulher que surgiu da minha costela. Tem um pertencimento. Esse ele e ela, essa mulher, essa varoa, está mostrando na sua constituição existencial que a natureza dela é propícia potencialmente ao casamento, ao vínculo com o homem. A própria anatomia diz isso, a própria biologia reforça isso, a própria forma de procriação tem essa ideia, mas não somente o aspecto da procriação, até da questão do vínculo emocional, sentimental, do encantamento, da atração biológica, da atração emocional, porque a origem dela, de fato, um homem. Portanto, esse sair que retorna, da costela que se forma mulher a partir da ação de Deus, cuja ação de fato retorna para esse homem. É como de fato a relação do homem com o pó da terra, essa ida e vinda no processo que permite essa unicidade. Será chamada varoa. E que, inclusive, tem até aqui um trocadilho no hebraico. Essa varoa é o Isha, e o homem é o Ishi. Isha e Ishi. O Ishi deu origem a Isha, e Isha veio do Ishi, de sorte que o Ishi se complementa na Isha, e Ishi se formam ele e ela. Entendeu aqui a brincadeirazinha aqui importante? Varoa significa homem, ela, ou tomada do homem, de fato, ambos uma só carne. Esse ambos uma só carne, unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne, essa unicidade entre ele e ela é tão profunda, é tão intensa, que ela retrata, inclusive, a própria unidade da Trindade. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, essa unicidade, essa unidade composta. É a própria palavra lá do Deuteronômio 6,4, que diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Esse único Senhor, esse termo único é o mesmo termo aplicado aqui, unir-se a sua mulher. E ambos são uma só carne. Esse uma só é o mesmo termo usado para o único Deus, é usado para Deus. Interessante que para mostrar que é uma unidade composta. A família, portanto, que interessante, a família, portanto, reflete a própria essência de Deus, Deus se revelando na família. É tão verdade que a figura do pai simboliza o Deus Pai. E essa mãe que protege e que cuida e que zela também reflete o carinho, o cuidado, o amor de Deus para conosco. Ainda que a mãe venha se esquecer, Deus toda a vida não se esquece dos seus filhos. A relação dele, pai, com o filho, relação familiar, o pai e o filho, também reflete esse elemento constitutivo da família enquanto os seus descendentes. Perceba que a família é uma das formas também pela qual Deus se manifesta. Ao atacar a família, estão atacando inclusive um elemento pelo qual Deus se revela.
Deus se revela. Veja como é interessante, né? Aqui a palavrinha aqui é errad, echad, tem a ver com né? Único. Se Deus é único, é um termo também que é usado para o próprio família, para mostrar que Deus também se revela nessa unidade perfeita e plena. É uma unidade tão forte que envolve a questão biológica, né, anatômica, até a própria constituição dos órgãos reprodutores feminino e masculino são tão perfeitos que se complementam, se encaixam, complementam. Você vê como qualquer outra coisa fora disso é um absurdo, né, se complementam. E quando essa troca de informações biológicas, né, a troca dos gametas, essa troca, quando são atingidas, né, há essa fecundação. Exatamente, se é possível por conta dessa relação XY, que né, essas células, uma vez juntas, vão se reproduzindo e formam o zigoto, e o zigoto aí vem o embrião e tal, todo o processo aí de gestação e de criação, que é tão poderoso, que não sou aqui da área da biologia, mas minimamente você sabe que essas células, né, N, se juntam e formam 2N e vão se procriando de modo tão poderoso, porque essa correlação é biológica, do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista também emocional e também espiritual. Aqui no emocional, né, já é provado uma pessoa que mantém relações sexuais constantes com a mesma pessoa de modo regular, a tendência, a probabilidade dessas pessoas ficarem cada vez mais ligadas aumenta. O sexo, portanto, é um elemento também que estabelece um vínculo, um pertencimento. As pessoas acabam até tendo dificuldade de romper. Até por conta do sexo, muitos problemas outros são superados por conta desse vínculo sexual, porque a prática recorrente entre ambos fortalece essa unidade. Porque aí estabelece necessidades psicológicas, emocionais, né? Até há quem diz que se você não quer gostar de uma pessoa, né, e ficar com ela, não faça sexo com ela, porque uma vez fazendo, reforça esse vínculo, né, reforça essa não dependência, mas esse vínculo, esse pertencimento, essa ligação é tão forte que essa ligação física que desemboca na questão psicológica, também tem um aspecto até espiritual. Tanto é verdade que Paulo, quando trata o problema da prostituição, diz que aquele que se deita com a prostituta se torna prostituto com ela, porque é uma só carne. Até Paulo repete isso lá no livro de Romanos, se tornam ambos uma só carne. Então os demônios, o que está de ruim assim na pessoa, né, na outra, quando há esse cruzamento, essa conexão, quando o pendrive entra de fato plugado na máquina, o vírus da máquina vem para o pendrive e vice-versa. Essa troca, aí tem um aspecto aí até psicológico e espiritual no processo. Não pense a pessoa que se deitou com uma pessoa, né, que não seja legítima, vai passar ali, fez, acabou e tal, vida que segue, negativo. Deixa dobramentos em relação a isso, né? Espero que você tenha me entendido o que eu estou aqui dizendo aqui entre parábolas, né? entre parábolas, tá? Enfim, perceba aí que o texto é claro, né? Unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Unicidade que reflete o Deus triuno. Vamos aqui avançar por conta já aqui do horário. Já passou aqui meu tempo, já são 52 minutos. Vamos aqui em frente. As características do primeiro casamento. Aqui, meu irmão, aqui dá pano para manga. Não vou aqui aprofundar porque serão temas abordados noutras lições aqui, tá? Eu vou só aqui pincelar. Característica do primeiro casamento. É tão importante esse texto aqui do Gênesis, capítulo 2, que o próprio Jesus evoca esse texto e dá a ele um tom de referência, de padrão, de modelo. Jesus atualiza esse texto. E se você tem Jesus como um Deus atual, o teu Senhor, é importante você atentar para esse texto aqui.
Porque Jesus, quando estava conversando, debatendo com os fariseus, saduceus, que quiseram até colocá-lo em mais lençóis, sobre o divórcio, Mateus 19, que eles citam, é lícito dar carta de divórcio à mulher por qualquer motivo. Aí é uma discussão aqui do divórcio, que será tema de uma aula mais à frente, eu vou comentar com você sobre o divórcio aqui também, que é um tema muito sensível, mas vou comentar aqui com firmeza, com palavra de Deus, com seriedade e com muita ternura e amor no coração, mas vou tratar desse assunto tão complicado, né? Jesus, ele atualiza o texto. Ele afirma, ele, porém, Jesus, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Eu poderia pensar aqui no texto de Jesus e não pensar no texto de Gênesis. É porque há essa correlação. Jesus evocou o princípio do paradigma, do modelo. O modelo tem a ver aqui com macho e fêmea. Ah, mas Jesus não falou das questões homoafetivas. Falou sim, macho e fêmea. Macho e fêmea é o padrão. No princípio é assim, ó, veja o padrão. Vocês estão aí querendo discutir questão A, B, C e D, se pode dar carta de divórcio ou não e tal. Veja lá o padrão. No princípio não foi assim. O que foi no princípio? Macho e fêmea. E disse, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Acabou, fechou a questão aqui, meu amigo. E serão dois uma só carne. Assim, não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E aqui, para fechar, quais são as marcas do verdadeiro casamento à luz da Bíblia que fundamenta a família? É o tripé. Qual o tripé, pastor? O tripé da monogamia, né? Da heterossexualidade e da indissolubilidade. O tripé, isso aí, o tripé está aqui, ó, o tripé, né? É monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. Monogâmico, uma só mulher. Monogamia, casamento entre um homem e uma mulher. Não são duas mulheres, uma só. Não tem a ver com bigamia, poligamia, poligenia, poliandria. Não tem a ver com casamento livre, com poliamor. Aí uma gama enorme de expressões antagônicas à monogamia. Seja bigamia, seja poligamia, nessa expressão poligenia ou poliandria, seja no poliamor. Hoje em dia tá na moda, tá? Não pense você que bigamia, poligamia. Não, é um tema muito presente. Hoje em dia, inclusive, existem projetos tramitando no âmbito federal que visam exatamente estabelecer a poligamia no Brasil, ou a poligenia, né? ou esse poliamor. Tem um projeto tramitando, que está agora até arquivado, mas que de tempos em tempos eles levantam e tragam à tona, apresentado pelo PSOL, através de um deputado federal de São Paulo, é o Estatuto da Família do século XXI. Inclusive é um tema público, está lá no próprio site da Câmara Federal. Você pode entrar no site do Congresso e buscar lá Estatuto da Família do século XXI. Inclusive quem apresentou foi o então deputado Orlando Silva do PSOL. Ele apresentou esse projeto, é de domínio público. Não estou aqui fazendo um ataque à pessoa, porque inclusive ele entrou na justiça e disse que é fake news, mas tá lá no Congresso. Só você baixar lá o arquivo, né? O projeto de lei do deputado federal de São Paulo, Orlando Silva, e veja, Estatuto da Família do século XXI. E nesse estatuto tem lá um artigo que diz assim: família será formada ou constituída da união de duas ou mais pessoas. Bem, duas ou mais pessoas, não importa o sexo, nem importa a quantidade, tá? Pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, duas ou mais pessoas, você pode inferir o que você bem entender. Duas ou mais pessoas
independentemente do seu sexo, gênero, da sua raça, da sua consanguinidade, tá lá no texto lá, consanguinidade, tal, ou seja, é um casamento livre. Então, família será formada da união entre duas ou mais pessoas, independentemente da sua questão de gênero, de sexo, de raça, de consanguinidade. Você vai ver lá, vai analisando, vai vendo que é uma abertura, porque a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, a de 1988, trata e trabalha família no tripé: monogamia, heterossexual e indissolúvel. Essa é a ideia original de 88, né? Monogamia, tanto que está lá, né? Família, está lá o artigo 220. Família será a união entre homem e mulher e tal, sua prole. Homem e mulher, está lá, homem e mulher. Aí, quer dizer, tanto que em 2011 o STF, de modo, até na minha leitura, de usurpar a sua atribuição do legislativo, ele decidiu reconhecer a união homoafetiva, em 2011. Então, em 2011 o STF resolveu decidir, mas tal decisão não cabe ao STF, que não tem o poder de legislar, e sim de julgar. Ele faz parte do judiciário. A ideia de legislar é no Congresso. Se de fato o país ou a sociedade quiser que haja a união homoafetiva reconhecida, tem que alterar o texto constitucional. E para alterar o texto é no legislativo. Tem que votar em pessoas que defendem a bandeira LGBT, que defendem essa causa. Porque é no Congresso Nacional que tem essa representação das diversos segmentos do país. E o Brasil é um país conservador. Daí essa Constituição reflete também os anseios dessa sociedade. E no que diz respeito à família, também está lá, ao aspecto monogâmico. E o aspecto monogâmico, aqui monogâmico, tem a ver com um homem e uma mulher. Essa bigamia, na verdade, até não é contemplada na lei. E quando uma pessoa, inclusive, diz que casou 2 vezes, comete crime a partir do Código Penal. O Código Penal não permite duplo casamento, o segundo casamento simultâneo. Até veio como um crime, tem lá pena de 2 anos e tal, aí não me lembro que é o certo, o que reza o Código Civil em relação à questão do segundo casamento, duplo, não permite, nem reconhece assim a concubina, a amante, como sendo membro da família. Tá? Não reconhece, porque do ponto de vista legal é só ele e ela, homem e mulher. Mas aí é claro que, para além da Constituição, tem lá o Judiciário, através do STF, que de tempos em tempos pensa, analisa e julga questões do âmbito familiar. Inclusive, agora recentemente, um senhor faleceu, ele tinha um amante, era do mesmo sexo, portanto uma relação homoafetiva extraconjugal. Aí ele faleceu, e aí esse amante dele, no caso um outro homem, entrou na justiça para dividir os bens da viúva com ele. Ele queria, na verdade, ter também uma parte da herança, porque vivia com ele já mais de 20 anos e tal, enfim, um tempão, entrou na justiça. Aí, em primeira instância, o juiz deu ganho de causa para ele, para o concubino, que é até um termo lá no processo, concubino. Aí a viúva ficou, se achou lesada, recorreu à segunda instância. Aí, na segunda instância, deu ganho de causa para a viúva. Então, o concubino recorreu e chegou no Supremo. Ponto. Aí no Supremo se discutiu, foi em 2021, parece 2021, finalzinho, uma discussão lá, uma votação. Resumo da ópera: a viúva ganhou, mas ganhou apertado, de 6-5. 6 ministros votaram que o concubino não tinha direito, até porque o Código Civil de fato manifesta não reconhece esse concubinato, não reconhece casar com 2 pessoas, portanto não forma família. Família na Constituição é homem e mulher.
um homem e uma mulher, seja casado ou seja uma união estável, e, no entanto, 5 ministros do Supremo deram ganho de causa ao concubino. Você vê a mente desses 5, depois de ver lá a pesquisa, esse caso aí sobre o concubino que entrou no STF para ter direito da viúva. Aí, depois você pesquisa aí, você vai ver. Aqui me esqueci aqui o nome de fato do processo, mas caso você queira saber mais, me pergunta aqui no comentário que eu vou te mandar aqui o link certinho, você vai saber. Aqui resumo, dessa corte mais progressista que nós temos no Supremo, quase deu ganho de causa ao concubino. Pra você mostrar que a coisa é séria. Tem leis no Congresso tramitando para mudar essa configuração familiar e, para além disso, paralelo a isso, tem também o STF que de tempos em tempos discute questões vinculadas a essa questão familiar. Não só familiar, como também questão de aborto e tal, temas que não são, em tese, à luz dos atributos constitucionais, função do STF, mas ele está ali sempre nesse ativismo judicial, comentando, participando e fazendo. Enfim, monogâmico, heterossexual, ou seja, de sexo diferente e indissolúvel, contrário ao divórcio. O que Deus ajuntou não separa o homem. Esses 3 pontos bíblicos estavam presentes e ainda estão presentes na Constituição. Só que em função dessa mudança da sociedade, segundo alguns, aí há necessidade de atualizar essa lei constitucional. De sorte que até o divórcio hoje, o que antes era muito difícil fazer, já a lei facilita, já reconhece, é fácil a pessoa hoje legalmente se divorciar. À luz da lei dos homens. Mas à luz da lei de Deus, o princípio é esse. O que Deus juntou não separa o homem. Mas, pastor, pode divorciar ou não? Será tema de uma outra aula que eu vou comentar aqui com você sobre o divórcio, tá bom? Mas, enfim, essa é a marca. Qualquer desvio dessa marca traz problema. Relação bígama, polígama, ou, enfim, um homem e várias mulheres, ou uma mulher e vários homens também tem, um problema. Relação, diferentemente do heterossexual, também é um problema. E quando há também um divórcio, a mutilação do cônjuge, e se uma só carne é mutilada e também traz problema. Então veja aqui a marca, essa referência. O que passar disso aqui traz problema para a vida das pessoas, tá bom? Aqui, Deus instituiu a família, portanto, enquanto igreja, devemos defendê-la, e desfrutar desta bênção. Veja aqui comigo aqui rapidamente. Um tema difícil, um tema longo, um tema extenso, muitas lacunas ficaram aqui. É importante você entender que a vida se dá na existência, temos a idealidade, o padrão e devemos atentar para ele. Essa é a nossa referência. Na palestra que eu dei, eu trato sobre a questão da ética cristã e da pós-modernidade, que tem a ver com a dificuldade de convivência. Outras aulas virão, eu vou voltar aqui a assuntos aqui comentados e fundamentar. É um tema sensível, é um tema de família, mas uma coisa eu sei, Deus deseja abençoar a sua casa, não importa o nível, não importa o problema, não importa a dificuldade, Deus é capaz de operar, de intervir e manifestar amor e graça, restaurar a sua casa e te abençoar em nome de Jesus. Se você gostou dessa aula, curta, comente, compartilha e não se esqueça de se inscrever em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Amém.